irmãos. Passou muito frio essa tarde. Só um pouquinho. Estou até pensando que estou em Curitiba. Falaram que Ponta Grossa era mais quente, mas hoje fez frio, né? Mas que bom estar na casa de Deus e provar o calor de Jesus, provar desse tempo gostoso onde Deus está falando conosco. E Ele quer falar com você essa noite. Ele tem palavra do alto para você. Ele quer que você saia daqui apto a ser uma boa influência, apto a influenciar, porque o nosso tema nos diz que hoje é o tempo de influenciar. Influenciar, o momento é esse. Irmãos, grandes personalidades da história marcaram a sua época e influenciaram gerações. Por anos a fio, continuaram a influenciar gerações. Muitos afirmam que Albert Einstein foi a maior personalidade do século XX. O Albert Einstein nasceu em 1879 numa cidade chamada Ulm, na Alemanha, e ele influenciou a física com a sua teoria da relatividade. Mais gente que influenciou: a banda The Beatles é considerado até hoje um marco na história da música do mundo. Essa banda foi formada nos meados de 1960 em Liverpool, na Inglaterra, e até hoje, mesmo depois da banda ter sido desfeita, até hoje eles influenciam gerações. Músicas e as suas ideologias permanecem até hoje. E eu quero te fazer uma pergunta. O pastor Paul faz pergunta, né? Pergunta: quem foi William Franklin Graham Jr.? Já ouviu falar desse cidadão? William Franklin Graham Jr. Esse cidadão é o famoso pregador Billy Graham. Billy Graham pregou para mais, olha só, segundo dados históricos, ele pregou para mais de 2,5 milhões de pessoas ao redor do mundo. Billy Graham influenciou gerações de pregadores e pastores com sua postura, com a sua tarefa, com o seu discurso e com o seu pastorado, com o seu ministério pastoral. Influenciou gerações. E você? Você consegue influenciar pessoas no desempenho das suas tarefas? Será que as pessoas que estão perto de você, elas olham para você e elas encontram um bom exemplo? Uma boa influência? Gente, o Billy Graham foi uma influência tão grande que no ano de 1954 ele foi capa da revista Time. Influenciar, o momento é este. Mas existem dois tipos de influência, e eu quero que você pense por um minuto em qual dessas influências você se encaixa. Existe a boa influência e existe a má influência, não é verdade? Existe a boa influência e a má influência. Sempre tem aquele amigo que te leva a fazer algo errado, não leva? Pagar imposto? Não paga imposto não, deixa aqui na gaveta. Não, perder tempo, fura o sinal, meu amigo, vai, está atrasado. E qual tipo de influência você é? Você acha que você é uma boa influência ou uma má influência? Influenciar, o momento é esse. Hoje eu quero aprender com você, à luz da Bíblia, 3 ferramentas, 3 verdades bíblicas, 3 verdades santas para eu e para você, para que nós sejamos boas influências, para que influenciemos as pessoas que estão ao nosso redor. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro dos Números, livro de Números, capítulo 13, de 1. Nós vamos ler, na verdade nós vamos estudar aqui o texto de Números 13, o capítulo todo, até o capítulo 14, verso 9. Números 13 até o capítulo 14, verso 9. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Deus, Pai querido, nós somos gratos, Pai, por tudo que já aconteceu aqui nesse culto essa noite. Deus, nós te agradecemos pela bênção do Senhor, pela unção do Senhor nesse lugar. E Deus, nessa noite nós queremos sair daqui, Deus, não da mesma maneira que nós entramos,
Mas queremos sair daqui, Deus, mudados, transformados, tocados pela Tua Palavra. Por isso, Deus, nesse tempo de palavra, fala conosco, mexe conosco, Deus, através da Tua Palavra, que será lida, será exposta, para que saiamos daqui, Deus, um pouquinho mais parecidos com o Senhor. É isso que nós oramos, é esse o nosso desejo, Deus, em nome de Jesus. Gente, a Bíblia conta a história de um homem chamado Moisés. Moisés nasceu, ele era pequeno, a sua mãe, com medo que ele fosse morto, colocou ele dentro de uma cestinha, e ele vagou pelo rio até chegar à casa de Faraó. Lá na casa de Faraó ele cresceu como um menino príncipe, recebeu do bom e do melhor. Moisés era o queridinho da mamãe, do papai, da vovó, era aquela criança linda, aquela criança com as bochechas rosadas, sabe como é? Bonito. Moisés cresceu e ele era o príncipe do Egito. Mas um belo dia, Moisés faz algo que não deveria fazer e foge do Egito. E ele passa 40 anos no deserto, cuidando de cabras. Um belo dia Moisés está lá e ele observa uma sarça que pega fogo e não se consome. E ele chega perto daquela sarça e Deus fala com Moisés, fala assim: Moisés, você vai ser usado por mim para libertar o teu povo. E aí Moisés fica pensando: puxa vida, mas como que eu vou? Mas eu não posso, Deus, eu sou pesado de falar. E Deus fala: você vai, Moisés, larga a mão de ser medroso, meu filho, vai lá. E Moisés vai. E aí Moisés vai até o Egito. E ele chega no Egito e ele vai diante de Faraó. E o Faraó não deixa o povo embora. E aí Deus manda 10 pragas sobre o povo do Egito. Até que o Faraó fala assim: Moisés, leva o seu povo. E aí Moisés sai com o seu povo. Gente, sabe quanto aproximadamente era aquele povo? 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas. Imagina a população de Curitiba saindo de um lugar e indo embora. E aquele povo sai rumo a uma terra que Deus os havia prometido. Deus prometeu uma terra boa, uma terra que era deles. E aí o texto que nós vamos ler daqui a pouco é o texto que conta quando esse povo, eles estão assim na porteira da terra prometida. Eles estão ali, eles estão vendo a terra que Deus os havia prometido. Eles andaram 40 anos no deserto e Deus chama eles. E aí Moisés está lá, prestes a entrar na terra. Aliás, Moisés não entrou, né? Mas estava ali perto de entrar na terra. E aí Deus fala assim para Moisés: Moisés, eu quero que você separe 12 homens, e eu quero que você mande esses homens para espiar a terra. E Moisés chama 12 homens e manda esses homens até a terra de Canaã. E eles entram na terra e eles ficam maravilhados com aquela terra, porque aquela terra era realmente boa, gente. Sabe uma terra boa? O solo era bom, o que se plantava ali vingava, a terra era boa, a terra era bonita, a terra era tudo aquilo que Deus havia dito. Mas havia um problema: naquela terra habitava um povo que era muito forte. E aí aqueles homens voltam de lá. E aí quando eles vão contar para o povo o que estava acontecendo, 2 homens falam assim: gente, a terra é boa, vamos lá. E 10 homens falam assim: gente, a terra é muito boa, mas não vai dar, vamos voltar para o Egito. E aí, com esse texto nós vamos ler daqui a pouco. Eu quero aprender com você 3 lições, 3 atitudes que nós devemos ter para ser uma boa influência, para influenciar, porque influenciar o momento é esse. Mas você precisa ser uma boa influência. Não basta apenas influenciar, mas você precisa influenciar positivamente. Leia comigo, capítulo 13, versículos de 30 a 31. Capítulo 13, 30 a 31 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, sabe qual que é a primeira postura que nós devemos ter para ser uma boa influência? Nós precisamos ser otimistas. Pergunta: você é otimista? Você, diante de uma situação, você tem otimismo ou você é desanimado? Você, quando olha um copo pela metade, a famosa analogia, né? Você olha um copo pela metade e diz assim: esse copo está meio cheio. Não, esse copo está meio vazio. Você é otimista? Você tem otimismo nas coisas? A gente sabe qual que é um grande problema da igreja? É aquele cidadão que ele é um bom cristão. Ele vem à igreja todos os domingos, ele se senta no seu lugar, como de costume, mas ele, a cada ideia nova do pastor, ele fala: ih, pastor, esse negócio não vai dar certo. Ih, pastor, mas olha só, tem isso, tem aquilo. Fazer cantata no Marista, pastor, mas tem isso, tem aquilo. Esse daí é um crente desanimado. Esse é um crente
que não é otimista? Que tipo de pessoa você é? Você quer ser uma boa influência? Você quer influenciar as pessoas ao seu redor positivamente? Você precisa ser otimista. A Bíblia nos conta que Moisés enviou 12 homens, e aqueles homens subiram, e eles entraram pela terra, e eles viram que aquela terra era boa. E de 12 homens, 10 foram desanimados, 10 não foram otimistas, foram pessimistas, e apenas 2 falaram assim: gente, a terra é boa. E aí o texto que nós lemos aqui, ele continua dizendo assim, que aqueles homens, eles começaram a contaminar o povo, dizendo assim: gente, nós não vamos conseguir, vamos voltar para o Egito, porque nós não vamos conseguir aquela terra. Mas aquela terra era a terra que Deus havia prometido para aqueles homens. Você quer ser uma boa influência? No trabalho, em casa, na igreja, seja onde for, seja otimista. Creia naquilo que Deus está te falando, naquilo que Deus está apontando, naquilo que Deus está mostrando. Seja otimista, seja otimista. Aqueles homens, 10 homens, olharam para Moisés, olharam para a terra e falaram assim: gente, a gente não consegue, nós somos fracos, nós não conseguimos, nós não temos capacidade. E muitas vezes nós somos má influência, porque nós somos pessimistas. Nós não conseguimos olhar para a nossa esposa e apoiar ela nos seus projetos. Não conseguimos olhar para os nossos filhos e ser otimista. Talvez você olhe para a situação financeira do seu lar e você não consegue ser otimista. Pastor, não dá para ser otimista. A minha conta está no vermelho já faz alguns anos e eu não consigo mais ser otimista. Você quer ser uma boa influência? Você quer influenciar? O momento é este de influenciar. Seja otimista. Seja otimista. E aí, irmãos, eu quero que você leia de novo comigo o verso 30, quando Caleb diz assim: então fez Caleb calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Gente, Moisés enviou 12 homens e um era otimista, Caleb falou assim: gente, eia, quando todo mundo estava choramingando e os homens estavam falando: a gente não pode subir, a gente não consegue. Um homem chamado Caleb disse assim: eia, subamos e possuamos a terra. Sabe o que você tem que fazer em momentos de pessimismo na sua vida? Momentos que tudo parece ir ao contrário daquilo que você esperava, quando tudo parece estar nebuloso e a terra é boa, mas os inimigos são muito grandes. Você tem que virar para esses inimigos e falar assim: ó, eia, subamos e possuamos a terra. Eia, subamos e possuamos a terra. Meus irmãos, segunda lição, para que você, para que sejamos boas influências, gente que é boa influência, gente que influencia, é o seguinte: você quer ser uma boa influência? Então seja ousado, encare novos desafios. Leia comigo o texto que vai, capítulo 13, verso 31, e depois nós vamos ler 14, do 13, 31 até o 14, 9. Diz assim: me ajudem a ler esse texto, irmãos. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos me ajudam lendo os versículos pares. Então nós vamos ler do verso 13, 31 até o 14, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que havia espalhado dos Efésios. A terra poderia a qual possamos apreciar é terra perigosa dos seus moradores, e todo o povo que vive nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou até o caminho. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Porque usar o Senhor dessa terra para cairmos da espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, não seria melhor colocarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação
E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra que ordena a vossa santa é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como vão poder agradar, rejeitou eles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. O Senhor é conosco, não temais. Gente, você quer ser uma boa influência? Meu irmão, minha irmã, você quer ser uma boa influência? Você precisa encarar os desafios que aparecem na sua frente. Pergunta: você é movido a desafios ou barrado a desafios? Quando você se depara com um desafio na sua vida, você se sente motivado ou barrado? O desafio para você é um combustível ou o desafio para você é um problema? Pareceu um desafio, agora eu não consigo, agora eu paro por aqui. Tem gente, jovens, que não prestam vestibular. Presta atenção, existem jovens, adolescentes que não prestam vestibular porque se sentem incapazes. Porém, existem jovens, adolescentes que prestam vestibular porque querem fazer uma faculdade. Sabe qual é a diferença? O primeiro grupo olha para o vestibular e encontra uma parede, mas o segundo grupo olha para o vestibular e encontra um degrau. Que tipo de pessoa é você? Você, diante de desafios novos que surgem na sua vida, você se sente barrado, paralisado de medo, ou você se sente desafiado a encarar? Desafiado a encarar aquele desafio, desafiado a brigar. Você quer ser uma boa influência? Influencie as pessoas perto de você, encarando novos desafios. Talvez você precise encarar um novo desafio na sua vida, de ser mais crente, de se aproximar mais de Jesus, de dar o melhor testemunho na sua casa. Talvez você precise encarar o desafio de fazer uma prova e melhorar a sua condição profissional. Qual é o desafio que está diante de você? Qual é o tipo de desafio que você precisa encarar? Você está se sentindo paralisado ou você está se sentindo motivado? Irmãos, Josué e Caleb eram homens que não tinham medo do desafio. Eram homens que encontraram uma terra boa, uma terra que Deus havia prometido, terra que manda leite e mel, terra boa. E quando eles olharam para aquela terra, eles viram um povo que era muito forte, sim. Um povo que tinha, com certeza, um exército organizado. E o povo de Israel não tinha, porque eles eram peregrinos e caminhavam pela terra, caminhavam pelo deserto. Eles não tinham um exército para enfrentar uma cidade fortificada com um exército pronto. Mas Josué e Caleb, eles não temeram diante do novo desafio e não se sentiram paralisados, mas eles se sentiram motivados. Sabe o que acontece, meu irmão? Quando eu e você, quando nós começamos a nos sentir barrados por desafios, nós passamos a deixar de ser uma boa influência e nos tornar uma má influência. Quando nós nos sentimos intimidados por desafios, nós começamos a ser más influências. E você está me entendendo quando eu digo desafios? Talvez exista um desafio na sua vida hoje, um desafio de ser o melhor pai, uma melhor mãe, um desafio de ser o melhor filho, de ser o melhor profissional. Os desafios, eles nos fazem crescer. Os desafios nos trazem experiências. Qual é o desafio que você precisa encarar? Qual é o tipo de desafio que você precisa vencer? Aonde tem uma parede, meu irmão, Deus está te mostrando um degrau. Você quer ser uma boa influência? Você quer ser uma boa influência? Encare os desafios. A Bíblia nos conta que aqueles homens, olhando para aquela terra que era realmente boa, era uma terra boa, era aquilo que eles esperavam naqueles 40 anos que aquele povo rodou pelo deserto, era a terra que Deus prometeu. E eles falam assim: gente, a terra é muito boa, mas não dá. Vamos voltar para o Egito, porque essa terra nós não vamos conseguir conquistar. E aí o povo
Diz assim: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Meu irmão, o seu lugar não é na porteira da terra. O seu lugar não é no Egito. O seu lugar não é no deserto, mas o seu lugar é na terra prometida. Por isso, encare os desafios que Deus tem colocado na sua vida. Encare os desafios que Deus tem colocado na sua vida. Seja uma boa influência. Diante do desafio, fala assim: gente, vamos lá, ei, subamos, vamos encarar, porque é nossa terra e ninguém vai tomar. Quais os desafios que tem na sua casa? Talvez você olhe para o seu lar e fale assim: pastor, o meu lar está em frangalhos. E não tem jeito, pastor. Não tem jeito, meu marido, não tem jeito. Será que é esse o desafio na sua casa? Será que é esse o desafio na sua vida? Pastor, eu não consigo. Olha, eu já tentei vestibular 7 vezes, pastor. Eu não consigo passar no vestibular. Eu tenho parafuso a menos, eu acho, pastor. Não sei o que é, pastor. Meu irmão, encare o desafio. Encare o desafio. Encare o desafio. Mais uma vez, encare o desafio. E se eu perder, pastor? E se não der certo? É melhor chorar com a derrota do que chorar porque nunca tentou. Você quer ser uma boa influência? Você quer influenciar as pessoas que estão perto de você? Você quer ser uma pessoa positiva? Quer influenciar essa igreja a qual nós pertencemos? Encare os desafios. Encare os desafios como pessoa. Encare os desafios como igreja. Deus não te chamou para voltar para o Egito. Deus não te chamou para permanecer no deserto, mas Ele te chamou para entrar na terra prometida. E eu não sei qual é a sua terra prometida. Eu não sei o tamanho dos gigantes que você está enxergando. Eu não sei qual é o povo que te amedronta. Mas eu sei que Deus não chamou você para ter medo, para ter medo de encarar desafio. Encare os desafios, seja uma boa influência, seja ousado, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Amém? Você quer ser uma boa influência? Sim ou não? Encare os desafios que estão perto de você. Encare os desafios que Deus tem colocado na sua frente. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo dos gigantes. Não tenha medo daquilo que te amedronta. Se Deus colocou esse desafio na sua frente, você já é vitorioso. Amém? Irmãos, em terceiro lugar, terceira verdade, para que eu e para que você, para que nós sejamos boas influências. A primeira é ser otimista. Seja otimista. Creia. Irmãos, nós estamos em ano de eleição, e daqui a alguns dias nós vamos às urnas eleger novo presidente, novos senadores, deputados. Como que você está para essas eleições? Dentro de você há um otimismo ou um pessimismo? O Brasil não tem jeito, porque o Brasil é desse jeito mesmo. Lá em Brasília só tem corrupto, pastor, e eu estou desanimado para votar. Meu irmão, seja otimista. Olha, você como cristão deve ter ido à pastoral do pastor Marcos. Você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade de conhecer os candidatos que estão por aí. Você tem responsabilidade por conhecer as propostas, o passado, o que o partido político espera fazer quando for eleito. Porque senão, a gente chega no dia da eleição, não sei quem votar, deixa eu pegar aqui. Ah, tá, Tiririca, vou votar nesse, né? Seja otimista. Amém? Irmão, terceira verdade que eu e você nós precisamos guardar no nosso coração para ser uma boa influência. Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio 31. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 8. Deuteronômio, capítulo 31, do verso 1 ao verso 8. Vamos de novo fazer uma leitura responsiva. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos me ajudam lendo os versículos pares. Diz assim, versículo 1: Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel. Já não posso sair e entrar. E o Senhor disse: Não passarás o Jordão.
O Senhor teu Deus passará diante de ti, e Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu possuirás. Josué, passarás diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará mover o seu ombro e a mão, eles são Deus, os quais destruiu e bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atribuireis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é guerreiro, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás e herdá-la. O Senhor entrará diante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te avergonhes. Meus irmãos, terceira verdade que você precisa guardar no seu coração para você ser uma boa influência: seja otimista, seja ousado, encare os desafios. Terceiro lugar, seja usado por Deus. Seja usado por Deus. Deus deu um sonho para Moisés. Moisés fez boa parte desse sonho, mas quem entrou com o povo na terra prometida não foi Moisés, foi Josué. E Josué e Caleb, aqueles dois rapazes que foram otimistas, que encararam o desafio, eles entraram com o povo na terra prometida. E Josué, ele se permitiu ser usado por Deus. E sabe o que Deus fez com isso? Deus marcou a história de uma nação. Deus marcou a história de um povo com um rapaz que se permitiu ser usado por Deus. Meus irmãos, nós precisamos nos atentar, e é algo que tem incomodado muito a mim, que nós como igreja, nós estamos nos esquecendo que Deus quer nos usar. Nós estamos nos esquecendo que Deus quer usar o povo dele. Deus quer usar o nosso povo. Deus quer usar a Igreja Presbiteriana do Brasil para mudar a história de uma nação, para mudar a história da tua casa. Eu falei aqui que tem um cidadão que ele atrapalha muito na igreja, que ele é desanimado, mas tem outro, e eu posso falar porque eu sou presbiteriano de berço, algumas gerações. Sabe aquele cidadão que ele é presbiteriano desde o Australopithecus, sabe aquele? Desde o Homo sapiens sapiens, ele já era presbiteriano, sabe? E esse cidadão, ele é um homem muito crente, vem na igreja todo domingo. Mas como o pastor Alcides falou, você pergunta para ele quantos cristãos ele conhece que foi ele que evangelizou, quantos milagres ele pode falar assim que ele provou. E eu não estou julgando, eu sou presbiteriano de várias gerações, mas nós precisamos entender, meus irmãos, que para ser uma boa influência não basta apenas ser otimista. Para ser uma boa influência não basta apenas encarar novos desafios. Sabe por quê? Porque isso o mundo faz, o mundo ensina. Mas para ser realmente uma boa influência, nós precisamos nos deixar ser usados por Deus. Deus quer usar a sua vida, meu irmão. Deus quer usar você. Deus quer transformar a vida de pessoas que estão perto de você. Você quer ser uma boa influência? Se deixe usar por Deus. Josué foi um cara otimista, foi um rapaz otimista. Ele não se deixou abater pelos inimigos, ele não se deixou abater pelas dificuldades. Josué foi alguém ousado, foi alguém que eu posso dizer que estava à frente do seu tempo, porque ele viu lá na frente e ele falou assim: nós vamos encarar esse desafio. Mas Josué foi um homem de Deus. Josué foi um homem de Deus, foi um servo de Deus, foi alguém que cumpriu a vontade de Deus. Sabe o que acontece conosco, meus irmãos? Quando Deus nos instiga a fazer a vontade dEle, nós damos desculpa a Deus. Não, Deus, eu não posso. Deus, eu não posso porque eu já tenho 50 anos. Deus, eu não posso porque eu ainda tenho 15. Deus, eu não posso porque eu tenho filho. Deus, eu não posso porque eu tenho faculdade. Deus, eu não posso porque eu tenho emprego. E aí a vida passa e a gente não se deixa ser usado por Deus. Meu irmão, desculpa se eu vou te decepcionar, mas ser usado por Deus não é vir na igreja todo domingo. Sabia disso?
Não é. É parte. É parte. Você quer ser uma boa influência? Você quer ser uma boa influência? Se permita ser usado por Deus. Se permita ser usado por Deus no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa. Os seus vizinhos saibam que naquela casa mora um crente. Às vezes, quando eu saio daqui da nossa igreja, às sextas-feiras, eu vou para casa. E às vezes eu saio daqui tarde, a gente fecha a igreja, tem que esperar os pais virem buscar os seus filhos. E às vezes eu estou indo, e no caminho da minha casa tem uma casa noturna, caminho de casa. E às vezes eu passo por ali e eu fico olhando, tem muito jovem ali. Tem muito jovem, assim, tem mais de 1000 jovens ali na porta daquela casa noturna. E eu saio de uma reunião de adolescentes que tem 40. Por quê? Ah, pastor, a culpa é sua, trabalha aí. É mesmo. Nós estamos na estação do crescimento. E o pastor Marcos tem dito que se incomoda com esses bancos vazios. E você se incomoda? Você se incomoda com o banco vazio do seu lado? Ou você acha que a culpa é do pastor? Você quer ser uma boa influência? Se permita ser usado por Deus. Deus, como eu posso ser usado por ti? Como eu posso ser usado por ti? Moisés, esse homem que marcou a história também do povo de Israel, quando foi chamado por Deus, ele deu uma série de desculpas. Gideão, quando foi chamado por Deus para ser usado por ele, deu uma série de desculpas. Qual é a tua desculpa? Qual é o seu... não, Deus. Você quer ser uma boa influência? Você quer que pessoas mudem o seu estilo de vida por causa que você é uma boa influência na vida dela? Se permita ser usado por Deus. Se permita ser usado por Deus. Meus irmãos, concluindo, eu e você, nós podemos ser boas influências. E para isso, eu não preciso ser um físico famoso. Para isso, eu não preciso ser uma banda de rock famosa e marcar uma geração com músicas e ideologias. Não preciso. Para isso, eu não preciso ser um grande pregador que prega para multidões e que ao final da sua vida pode olhar para trás e viu que pregou para milhões de pessoas. Você pode ser boa influência. Para isso, você precisa deixar que Deus use você. Você precisa deixar que Deus use a sua vida. Abre o seu coração. Se permita marcar a história de pessoas. Marcar a história de talvez a sua vizinhança, talvez os seus funcionários. Eu já te contei aqui que eu tive um chefe, o presbítero Ivair Soares, faleceu ano passado. Esse homem marcou a minha vida como exemplo de patrão, exemplo de honestidade. Se permite ser usado por Deus. Você quer ser uma boa influência? Primeiro, seja otimista. Não se intimide com o inimigo. Não se intimide com o que as pessoas estão falando. Seja otimista. Vai à frente, eia, subamos e possuamos essa terra, porque essa terra é boa. Segundo, encare os novos desafios. Não olhe para os desafios que estão à frente de você como barreira, como parede. Não olhe para o vestibular, menino e menina, como uma parede, mas olhe para o vestibular como um degrau. Em terceiro lugar, se permite ser usado por Deus. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus fazer de você um Josué. Amém? Nós vamos orar. Vou chamar a equipe do louvor. E eu quero que você ore. Quero que por um instante você abaixe a cabeça e feche seus olhos. De maneira muito sincera, de maneira muito breve, eu quero que você faça uma análise do seu coração. E eu quero te perguntar:
E você vai responder para você mesmo: que tipo de influência você tem sido? Que tipo de influência você tem sido? Será que você tem sido otimista? Otimista com a situação da sua casa? Otimista com a situação da sua empresa, do seu emprego? Otimista com os seus filhos, com sua esposa, com o seu marido? Será que você tem sido ousado? Está enfrentando os desafios que Deus tem colocado na sua frente? Ou a cada desafio imposto pela vida, você se sente amedrontado e paralisado? Mas é terra boa, mas os gigantes são muito grandes. Encare os novos desafios que Deus tem colocado na sua vida. E talvez o novo desafio para você essa noite é ser um cristão mais apaixonado por Jesus. Você tem sido um instrumento na mão de Deus? Você tem se permitido ser usado por Ele? Ou será que na ponta dos seus lábios, da sua língua, você tem uma série de desculpas para dar para Deus? Desculpas plausíveis. Mas essa noite Deus quer te usar. Deus quer fazer de você um bom influenciador. Nós vamos cantar. Faça oração aí. Ore silenciosamente no seu lugar, porque Deus conhece o seu coração. Deus conhece os seus medos, o desafio que tem te barrado, as desculpas que tem te impedido de ser um crente melhor. E ao final da canção, o pastor Marcos vai orar.
desafio de Deus para você. Você influenciar. Deus te chamou com um propósito de ser bênção, de ser abençoador. Nessa noite, você viu que precisa ser otimista, uma pessoa de fé, de confiança, crer no milagre de Deus, uma pessoa que encara desafios, que se levanta, não retrocede e vai em frente, e que crê que Deus tem uma terra prometida. Você aprendeu que deve ser uma pessoa usada por Deus, e não há limites nisso. Quando você decide ser usado por Deus, não há limites, não há impossíveis. Que Deus pode fazer coisas grandiosas, extraordinárias, a partir de pessoas simples, comuns, porque é Deus quem faz, não somos nós. Deus, eu quero orar por cada vida aqui presente nessa noite. Nessa noite o Senhor despede pessoas, o Senhor acorde pessoas para serem influenciadoras, para serem bênção na vida de outras pessoas. No mundo que clama, numa cidade que precisa de Deus, de amigos que estão perecendo, de familiares que ainda não conhecem a Deus. Levanta vidas a serem influências positivas, abençoadoras, Pai. Se há pessoas que se sentem fracas, desanimadas, que o Senhor possa fortalecê-las, animá-las, abençoá-las, levantá-las, e pessoas possam sair daqui nessa noite com a visão de Josué e Calebe. Eia, levantemos, possuamos a terra, porque o Senhor nos entregou os gigantes. É o Senhor quem derruba as muralhas, é o Senhor quem derruba os gigantes, é o Senhor quem nos dá vitória. Deus, nos ajude a crer nisso, ajude a tua igreja a acreditar nisso, e concede-nos a tua vitória, Senhor. Nós nos apropriamos disso, nós louvamos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu ia dizer, podem assentar, força do hábito, né? Pecadores.
de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. E agora, queridos, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, do nosso Pai, a comunhão, a bênção, a direção do Espírito Santo de Deus, pousa sobre todos nós, povo de Deus, aqui, em todo lugar e para todo sempre. Amém.